Salve, salve, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda e terceira lei de Newton, ok? Na aula da semana passada, a gente falou apenas da primeira lei de Newton, a lei da inércia, e nessa aula a gente vai falar da segunda e terceira lei de Newton. Moçada, a segunda lei de Newton também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. E eu queria mostrar para vocês rapidinho o que seria essa tal da dinâmica. Ó, a dinâmica é uma parte da física relacionada à mecânica, que estuda o movimento, ok? E as causas que produzem e modificam esse movimento. E aí, então, galera, que vem um ponto-chave. O que pode produzir ou modificar o movimento é a ação de uma força. Então, galera, a segunda lei de Newton, ela vai explicar o movimento sob a ação de uma força, beleza? A primeira publicação que se referia a essa teoria foi o princípio de Isaac Newton, que na qual ele explicou de forma completa sobre o movimento dos corpos. Essa teoria foi baseada nos estudos de Galileu e, posteriormente, Kepler, ok? Foi através dessa teoria que Newton estabeleceu as relações entre massa e o movimento, a massa e o movimento, conhecidas como lei de Newton, ou seja, a dinâmica. Beleza? Assim, Newton refuta a mecânica aristotélica e confirma os estudos cinemáticos feitos por Galileu. Galera, por que Newton refuta Aristóteles? Esse desenho que mostra pra gente, ó. Aristóteles, ele enxergava o movimento apenas por ação de uma força. Então, para Aristóteles, enquanto houvesse uma força atuando em cima desse bloquinho, haveria um movimento, ok? Quando existir ou quando deixar de existir essa força, o bloquinho entraria em repouso. A gente viu na aula passada, na primeira lei de Newton, que existe o movimento uniforme. E o movimento uniforme é o movimento onde a gente pode ter a velocidade constante, ou seja, não tem alteração do movimento. A velocidade é sempre a mesma. Logo, a força é zero. Beleza? Então, a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton, a lei da dinâmica, vai tratar a mudança do movimento de um corpo a partir da ação de uma força. Ok? Beleza. Agora, o que seria essa tal de força? Uma palavra muito usada no dia a dia, né, galera? Ó, força é o agente da dinâmica capaz de alterar, presta atenção, alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. O que significa isso, Orlando? Vou fazer aqui, ó, bem em cima de mim aqui, galera. O que significa isso? Ó, se eu tiver um corpo e se ele se encontra com a velocidade zero, ou seja, ele se encontra em repouso, ok? Se eu imprimir uma força em cima desse corpo, uma força F em cima desse corpo, essa força é capaz de mudar essa condição. Ou seja, esse bloquinho vai sair do repouso e vai entrar em movimento. Agora ele vai se movimentar com uma certa velocidade P. Interessante, galera, essa mesma força que consegue colocar esse objeto em movimento também conseguiria pará-lo. Por exemplo, se esse bloquinho tivesse em movimento e eu fizesse uma força no sentido contrário do movimento, aí iria desacelerar. Então, moçada, a força é um agente capaz de alterar o estado de um corpo. Ou seja, se ele estiver em repouso, entrar em movimento, e se ele já estiver em movimento, colocá-lo em repouso. Tranquilo? Tá bem aqui em cima de mim. Bom, existem tipos de forças. E esses tipos são classificados por natureza. Existem as forças de contato e as forças de campo. Muito fácil, galera. As forças de contato, o próprio nome já diz. Forças de contato exigem contato. Por exemplo, o atrito. Se você pegar a sua mão e esfregar uma na outra, existe o atrito entre elas. É uma força, é um exemplo de força de contato, beleza? Outro exemplo, se você pega, por exemplo, empurrar um carro, puxar uma cadeira, empurrar uma cadeira, você tem interação de contato, abrir uma porta, fechar a porta. Então, todas essas forças são interações de contato. Já as forças de campo, galera, são aquele tipo de força que não exige um contato. Como, por exemplo, se você pega um objeto que está do seu lado, pega ele e abandona ele de uma certa altura, ele cai. Então, se ele cai, é porque existe uma força de interação. Não necessariamente existe o contato entre alguma coisa com ele para puxar ele para baixo. Beleza? Não tem nada, você não vê nada saindo da Terra pegando um objeto e puxando para baixo, mas ele cai. Então, essa força seria de contato. Acho que vocês já brincaram com imã também, né? Tentou grudar um imã no outro e não conseguiu?
Ah, Orlando, já tentei fazer isso, cara, não consegui mesmo não. Existe uma força impedindo você fazer isso. Você não vê essa força. Então é uma força de campo, ok? Exemplos de força de campo, então, ó, é a força gravitacional, né? A força entre a Terra e a Lua, por exemplo, é uma força de campo. Aqui eu coloquei dois exemplos, na verdade, três exemplos para exemplificar. Exemplos para exemplificar foi ótimo, né, galera? Botei uns exemplos aqui bacana, ó. A força de atrito, tá vendo? Ó? O atrito é o contato entre o bloco e a superfície. Tá vendo que a superfície, o bloco, não é totalmente lisa? Então, essa aspereza que está mostrando aqui, ó, é referente ao atrito. Quanto mais ásperas a superfície, maior o atrito, né? Eu convido a você pegar o seu dedo aí e raspar na mesa. Você sente o atrito entre o seu dedo e a mesa. E quanto mais áspera a mesa, vai para a parede. Ó, vou aqui na parede que não atrás de mim. Ó. Quanto mais áspera é a superfície, maior essa força de atrito. A maçã caindo, galera, é uma interação de força de campo. Existe um campo gravitacional, existe uma força chamada força peso, que faz com que essa maçã caia em direção à Terra. Desculpa, você não vê nada saindo da Terra para puxar essa maçã. E aqui é uma outra interação maior, aqui também é de força-peso, só para vocês saberem o seguinte, ó. A força-peso, galera, ela sempre atrai os objetos para o centro da Terra. Não é para baixo, igual muita gente fala. O peso aponta para baixo. Não. O peso aponta para o centro. Então, qualquer objeto, por exemplo, se uma pessoa estiver morando aqui, uma pessoa que mora aqui, ela não cai para o espaço afora, porque a força gravitacional entre ele e a Terra puxa ela sempre para o centro. Se essa pessoa estiver morando aqui na Terra, ó, é a mesma coisa. Uma pessoinha morando aqui, ó, a força de interação gravitacional é puxar ela para o centro. Então, galera, o peso não puxa para baixo. O peso puxa para o centro da Terra, para o centro da Lua, para o centro do Sol. E aí vai depender do planeta que a gente já está analisando. Beleza? Então, chegamos então na segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Eu já disse para vocês que dinâmica está associado a movimento, né? A dinâmica também é o estudo do movimento, porém, tem um caso interessante, né? Que esse movimento, a gente se preocupa com as causas desse movimento e muitas das vezes a causa de um movimento é a ação de uma força. Aqui tem um exemplo, galera, ó. A maçã não quer cair, a maçã está lá na árvore, ela não quer cair. Porém, existe uma força puxando ela para baixo. E quando ela desprende da árvore, essa força interage com a maçã e muda ela de posição, faz com que ela caia acelerado, né? Vai sair do repouso e entrar em movimento devido à ação da força peso. O que Newton disse? Ó? Newton disse o seguinte, que a mudança de estado de movimento de um corpo é proporcional à força imprimida em cima dele. Beleza? O que eu quero dizer com isso, galera? Ó, vamos fazer um desenhozinho bacana aqui. Ó. Suponha que eu tenho uma superfície e em cima dessa superfície eu coloco o nosso famoso bloquinho de massa M. Né? Vocês estão acostumados já com esse bloquinho. Se ele tiver com a velocidade igual a zero, pela primeira lei de Newton, não tem motivo para ele se movimentar. Agora, se eu aplicar uma força em cima dele, chamada F, por exemplo, a força resultante, galera, não é zero mais. A força resultante agora passa a ser um valor diferente de zero. Por exemplo, se esse F valer 10, a resultante é 10. Se o F valer 20 newtons, a resultante é 20 newtons. Ok? Então você tem uma força resultante diferente de zero. Esse bloco, então, moçada, pode começar a entrar em movimento. Ou seja, ele vai mudar a sua posição. Ele vai sair do repouso e entrar em movimento. Ó. A mudança de estado, ou seja, ele sai do repouso, que seria o seu estado, e entra em movimento. E acontece também, galera, se fosse o caso contrário. Suponha que eu já tenha um bloquinho, e esse certo bloquinho de massa M já vem movimentando com a velocidadezinha V, e eu quero fazer com que esse bloco pare. Para eu fazer com que esse bloco pare, eu tenho que fazer uma força no sentido contrário ao seu movimento. E aí esse bloco vai desacelerar até parar, até a sua velocidade ficar zero. Mudou o movimento. Ele estava em movimento, na verdade, né, muda o estado. Ele estava em estado de movimento e agora está em repouso. Ok? A formulazinha da segunda lei de Newton é essa, ó, onde Newton propõe que força é o produto da massa vezes a aceleração, ou seja, quanto maior a força que você faz em cima de um objeto, maior é a aceleração produzida. Quanto menor a força imprimida em cima do objeto,
menor é a aceleração imprimida nele. Lembrando que a massa, galera, ó, a massa nesse caso aqui, ela é constante. Massa constante. Beleza? Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma situação aqui, ó, vamos criar uma nova situação aqui embaixo. Se eu tiver, por exemplo, aqui uma superfície, onde eu tenho aqui, sei lá, uma bola de futebol, essa bola de futebol apresenta uma massa M e ela está em repouso. Velocidade inicial é 0. Se um jogador de futebol imprime uma força em cima dela, chuta essa bola vai sair do repouso e vai entrar em movimento. Beleza? Ela vai começar a se movimentar com uma certa velocidade V. Então, houve uma alteração do estado de movimento do corpo. Ok? Quanto maior a força que esse cara fizer, maior vai ser a aceleração da bola, maior vai ser a sua velocidade. Quanto menos força o cara fizer, menor vai ser a aceleração da bolinha, menor vai ser a velocidade. Eu acredito que isso é muito bem intuitivo, certo? Beleza. Aqui uma brincadeira rapidinha aqui, só para vocês entenderem, ó. Eu tenho alguns bloquinhos aqui, com umas forças, ó. Suponha que essa força aqui é F, e esse bloquinho tem uma certa massa M, galera, ó. Uma certa massa M. Uma força em cima de uma massa gera uma aceleração. Lembrando da fórmula, ó, a força é a massa vezes a aceleração. No caso de baixo, eu dobro a força e mantenho a massa. Ué, Orlando, se você dobrou a força, você vai dobrar também a aceleração. Concordo. Então a aceleração do bloco agora vai ser de 2A. Embaixo, galera, eu continuo com a força dobrada, porém eu também dobrei a massa. Ó. Agora são duas massas. Orlando, se você dobra a força e dobra a massa, a aceleração é a mesma. A aceleração vai ser A, vai voltar a ser A. No caso de cá, ó, uma força em cima de uma massa, eu gero uma aceleração. Se eu dobro a massa e mantenho a força, a aceleração diminui. A aceleração vai cair pela metade. Agora, se eu triplico a massa, são 3 massas agora, ó, e mantenho a mesma força F, a aceleração vai ficar pela terça parte. Quanto maior a massa, menor a aceleração se eu manter a força, beleza? Então fiquem espertos aí com essa relação entre força, massa e aceleração. Se aumenta a força, aumenta a aceleração. Se diminui a força, diminui a aceleração, beleza? Isso se eu mantiver a massa constante. Agora, se eu aumentar a massa, vai diminuir a aceleração. E a força é a mesma. Se eu diminuir a massa, eu aumento a aceleração. Ok? Tranquilo? Ó, só um experimento mental aqui para a gente poder brincar um pouquinho. Ó. Brinca junto comigo aí e responde. Ó. Suponha que eu tenho aqui, galera, ó, 2 bloquinhos. Estou fazendo aqui em cima. Ó. Um de massa M e o outro bloco maior aqui, ó, de massa 2M. E o objetivo deles é chegar nessa linha aqui, ó, como se fosse uma disputa. Eu vou fazer uma força F em cima desse cara e uma força F em cima desse cara. Qual que chega primeiro, hein? E aí? Já respondeu? Qual que chega primeiro? O A, que está em cima, ou o B, que está embaixo? A força é igual para os dois. Porém, um tem massa menor, o outro tem massa maior. Aí você olha para a fórmula. Se a força é igual, deixa eu trocar a cor da caneta, galera. Ó. Se a força é a mesma, então essa questão aqui é a mesma. Então, quanto maior a massa, menor a aceleração. Então, a aceleração do B é menor do que do A. Então, quem chega primeiro vai ser o corpo A, porque ele vai ter uma aceleração maior. A aceleração do corpo A é maior do que a aceleração do corpo B. Beleza? Tranquilo? Então, a velocidade dele vai ser maior, vai chegar primeiro. A diferença entre massa e peso, galera, presta atenção que isso aqui é importante, tá? Peso é um tipo de força, é a força gravitacional, que atrai os objetos para o centro do planeta. Já falei isso para vocês no slide anterior. Fica ligado que o peso é calculado pelo produto da massa vezes a gravidade. A diferença entre massa e peso, por favor, né, não errem isso. A massa é a quantidade de matéria que o corpo possui. Você mede na balança, sobe na balança para medir a massa. Já o peso é força, é a força com que a Terra te atrai. Então, o peso pode variar, a massa não. Quer ver um exemplo importante? Ó, tá aqui, ó. Um astronauta na Terra possui massa 80 quilos. A gravidade na Terra é 10 e a gravidade na Lua é 1,6. A pergunta da letra A.
Qual é a massa da pessoa na Terra e na Lua? Fácil. A massa dessa pessoa, tanto na Terra quanto na Lua, vai ser o mesmo valor, que vai ser 80 quilos, galera. A massa, eu estou em cima do astronauta aí, né, moçada? Ó. É como se eu estivesse na Lua também, estou um pedacinho na Lua. Ó, a massa é 80 quilos. Deixa eu colocar eu aqui na Lua. Deixa eu ver, será que eu consigo botar o na Lua aqui? Deixa eu colocar aqui na Lua. Deixa eu achar o aqui. Vou botar aqui na Lua, galera. Pera aí. Ó, tô na Lua aqui agora, galera. Ó. Depois eu tiro eu da Lua. Não vou ficar muito tempo na Lua. Não. Só por enquanto aqui para eu fazer aqui na Lua. Então a massa desse cara não muda. A massa é 80, tanto na Terra quanto na Lua. Porém, na letra B, pede o peso. Vou pegar aqui a caneta aqui, peso. Na letra B, pede o peso. Aí o peso muda, galera. Ó. O peso é a massa vezes a gravidade. Então vamos achar, ó. O peso desse cara na Terra vai ser a massa dele vezes a gravidade 10. Isso aqui vai dar 800 newtons. Então a Terra atrai esse cara com 800 newtons de força. O peso desse cara na Lua vai ser a massa dele, que é 80 vezes 1,6. Isso aqui vai dar, galera, 128 newtons. 128 newtons. Então, esse astronauta tem a mesma massa tanto na Terra quanto na Lua. Porém, a Lua tem uma força de atração gravitacional menor. Então, se esse cara pular na Lua, ele sobe mais alto, mais lentamente e desce mais lentamente. Esse cara pulando na Terra, ele sobe rapidinho e desce rapidinho. Beleza? Deixa eu tirar eu aqui de cima da Lua. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Opa, passei, voltei para o meu cantinho. Agora vamos continuar a nossa aula. Deixa eu só achar aqui, ó. Beleza, vamos continuar a nossa aulinha. Agora a terceira lei de Newton, galera. Ó. A terceira lei de Newton também é chamada de ação e reação. Para toda ação existe uma reação. Para toda ação existe uma reação. Ó, a toda ação há sempre uma oposta, uma reação igual. Ou as ações múltiplas de corpos, um sobre o outro, são sempre iguais, divididas em partes opostas. O que quer dizer com isso, galera? Para toda ação existe uma reação. Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho aqui, peraí. Só para vocês enxergarem ali, ó. Vou ficar pequenininho aqui, daqui a pouco eu cresço de novo. Pronto. Para toda ação existe uma reação, moçada. E aí tem aluno que erra isso aqui demais. Por quê? Porque ele pensa o seguinte, ó, quer ver, ó? Vou fazer com vocês, ó. Suponha que eu tenho aqui uma bolinha se deslocando com uma certa velocidade v e vai bater na parede. Galera, quando essa bolinha bate na parede, a ação é a bolinha bater na parede. A reação não é ela voltar. Voltar é uma consequência. A reação é a parede bater na bolinha. Então, a ação é a bolinha bater na parede, vou chamar de FA, força de ação. A reação é a parede bater na bolinha, vou chamar de FR, força de reação. Convido você a fazer um experimento junto comigo aí. Pega o seu dedinho e pressiona a mesa onde você está sentado aí. Beleza? Quanto mais força você pressionar a mesa, mais o seu dedo dói. Por quê? A ação é você empurrar a mesa. A reação é a mesa te empurrar de volta. E quanto mais força você faz em cima da mesa, mais ela te devolve. Na verdade, né? Com a mesma força que você vai aumentando, ela também vai aumentando para te devolver. Beleza? Então, para toda a força que age, existe uma que reage. Não se preocupe com a consequência. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Ó. Imagina um jogador de futebol chutando uma bola. Está aqui a bola e o jogador vai chutar. Qual é a ação? A ação é o jogador chutar a bola. Força de ação. Jogador chutar a bola. A reação, galera, não é a bola se movimentar. Isso é consequência. A reação é a bola, entre aspas, chutar o jogador. É assim que você vai olhar, beleza? Com a mesma força que o jogador chuta a bola chuta o jogador. Com a mesma força que a bolinha bate na parede, a parede bate na bolinha. Você pegar uma pedra e tampar no vidro, a mesma força que a pedra bate no vidro, o vidro bate na pedra. Para toda ação, uma reação. Se existir uma força que bateu, existe uma força de interação entre a pedra e o vidro, na mesma hora aparece uma força de interação entre o vidro e a pedra. Ah, Orlando, mas o vidro quebra. Isso é consequência. Ele talvez não quebre. Ok? Então, ó, as forças de ação e reação possuem intensidades iguais,
Se você pegar agora e der um soco na parede, com a mesma força que você soca a parede te soca. Só que vai doer você, né, meu amigão? Consequência. Bom, a mesma intensidade, sentidos opostos. Ou seja, se você empurrar a parede para a direita ou para fora, ela te empurra para dentro. Se você empurra a mesa para baixo, ela te empurra para cima. Então o sentido é diferente. Outra coisa interessante, galera. Forças de ação e reação não se anulam, porque atuam em corpos diferentes. Um age e outro reage. Ok? Ó, exemplos. Vou continuar pequenininho aqui para não tampar a figura. Ó. Exemplos. Quando a gente tem aqui ó, o lançamento de um foguete, utiliza a parte de ação e reação. O foguete empurra a Terra para baixo. Essa seria a força de ação. A reação é a Terra devolver essa força para cima. Galera, outro desafiozinho para vocês aí, ó. Tenta pular sem dobrar o joelho. Duvido. Deixa no comentário aí do videozinho se você conseguiu fazer isso. Pular sem dobrar o joelho, sem dobrar a perna, nada. Manter as pernas e o pé retinho. Você não vai conseguir. Porque quando a gente pula, a gente empurra o chão para baixo e ele devolve essa força para cima. Ação, reação. Quando a menina está nadando e quando ela empurra a parede para trás, é a força de ação. E essa parede devolve a força para frente, que seria a reação. Quando a gente anda, galera, também é par de ação e reação. A gente joga a terra para trás, a gente empurra a terra para trás, a ação, a reação ela devolve para frente. Ó, quando o camarada dá um soco na cara do outro, a ação é a mão pegar no rosto da pessoa. A reação é o rosto da pessoa pegar na mão do cara. Beleza? Quando uma pessoa está fazendo flexão de braço, nesse caso é apoio, né? A força, ação, ele empurra o chão para baixo. Essa é a força de ação. A reação é o chão devolver essa força para cima. Tranquilo? Quando o camarada recebe uma bolada na cara, a ação é a bola bater na cara da pessoa. A reação é a cara da pessoa bater na bola. Beleza? Não discute consequência, tá, galera? E para a gente poder finalizar essa linda aula de hoje, deixa eu ficar grande aqui de novo, galera. Só para a gente poder finalizar, ó. Deixa eu ficar aqui maiorzão aqui, ó. Show de bola. Para finalizar essa aula de hoje, tem dois exemplozinhos aqui, ó. Quem nunca, galera, sentou o dedo na quina de um móvel, né? Você vai fazer a curva lá e erra a curva e bate na quina da porta. Eu senti daqui a dor, né? Que você sentiu. O que tem a ver isso aí, Orlando? Ação e reação. Você chuta a porta te chuta, amigo. Você chuta o móvel te chuta. A diferença, né? Que você sente a consequência. Vai doer no seu dedinho. Talvez o móvel não quebre, mas o seu dedinho eu sei que vai doer. No caso aqui da Mônica, também é um exemplo. A Mônica tá batendo cebolinha com seu coelhinho Sansão, ó. Então vai existir uma força de ação, que é o coelho bater na cabeça do cebolinha. A reação é o cebolinha batendo no coelho. Repara que depois que o cebolinha apanhou, tanto o cebolinha quanto o cascão estão todos estrupiados. Olha só, a Mônica estragou o cebolinha na cabeça. A Mônica estragou o Sansão na cabeça do cebolinha. E é isso, galera. Para toda ação existe uma reação. Da mesma força que o Sansão bateu na cabeça do cebolinha, a cabeça do cebolinha bateu no Sansão. Não se preocupe com a consequência. Se vai doer, se vai quebrar, se sua mãe vai te bater porque quebrou, isso é a consequência, né? O que importa pra gente é ação e reação. Então as forças, galera, sempre atuam em par. Uma ação e a outra vai ser a reação. No universo, nunca a gente vai ter forças atuando sozinhas. É sempre ação e reação. E bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido e gostado. Semana que vem a gente volta. Aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e eu